Veja só a imagem da prisão dos casais que estavam a bordo da embarcação que era guiada, na verdade, pelo ambientalista. Nossos repórteres tiveram acesso ao laudo do Instituto Médico Legal, que revela os últimos momentos do ambientalista antes de morrer por asfixia. Veja. 4 detidos. Como vocês tratam isso? Como um acidente. Um acidente. Só. Nós não fez nada com ele. Que alegavam inocência. Ficar falando aí nas redes sociais que a gente é assassino, que a gente matou o Ferrugem. Não tem por que isso ter acontecido, porque ele tratou a gente super bem. E realmente ele é o cara gente boa que todo mundo tá falando. Mas os exames dos legistas mostraram o contrário. Os laudos periciais, especificamente o laudo necroscópico, excluiu qualquer possibilidade de afogamento. Em verdade, a vítima morreu em decorrência de uma asfixia mecânica. As contradições. Quem não tem as manhas? Não entra não, vocês estão sendo profissionais. Vocês estão do mal. Eu não acredito numa briga, num desentendimento. Eu acredito que ele foi pego assim de surpresa. Mas Ferrugem tinha muita prática de nado. Era marinheiro profissional. A gente já tinha todos os indícios de que alguma coisa poderia ter sido feita com ele, porque ele era um marinheiro super experiente, né? A polícia manda prender os 4 tripulantes. Os legistas comprovaram que o depoimento deles não condizia com a verdade. Desde o começo a gente entende que era impossível Adolfo ter se afogado. Principalmente numa margem, onde ele conhece tudo isso daqui, gente. É impossível. Os peritos concluíram. Ferrugem foi vítima de violência e não morreu afogado, como os 4 acusados diziam. O laudo necroscópico apontou que Ferrugem não tinha bebido nem se drogado. Ele morreu asfixiado por uma força física-química. A delegada explica, em outras palavras, que ele pode ter levado um mata-leão. A vítima apresentava uma lesão no pescoço que pode ser decorrente de um golpe denominado mata-leão, popularmente falando. Tá? Existem outras lesões que não ensejariam a morte, mas que indicam a possibilidade de alguma espécie de agressão antes dessa vítima cair na água. O fato é que, quando a vítima cai na água, segundo o laudo, ela já está morta. O amigo Leandro foi quem encontrou o corpo de Ferrugem na represa Billings. Ele viu o amigo perto da margem 4 dias depois de Ferrugem desaparecer de cima do barco. Foi muito difícil para o Leandro ter encontrado o corpo do Ferrugem. Ele que é pescador profissional, muito amigo do Ferrugem. E você foi a primeira pessoa não só a encontrar, mas também a ver o corpo. Em que condição que estava o Ferrugem naquele momento? Não podia ser divulgado, mas ele estava machucado. Sim, ele estava roxo, bastante roxo, né? E avermelhado o corpo. Como ele estava a posição da cabeça dele, do crânio, para cima, né? Então a gente não teve como visualizar. Só quando a perícia chegou, né? Para poder virar ele. Então a gente só foi, tipo, com os 2 barcos alinhando pro raso, né? Tipo, fazendo a onda para ele ir pro raso pra gente colocar a lona em cima. E aí vocês conseguiram visualizar o corpo todo do Ferrugem naquele momento. O que o laudo indica? Que ele foi asfixiado, ou seja, ele não morreu por afogamento. Houve luta antes disso. O pescoço dele estava com marcas? E estava bem roxo, né? Ele estava muito roxo, né? Por causa da pressão da água, né? E a fundura, que lá é muito fundo, né? Então ele estava muito roxo. Então isso aí foi uma pressão mesmo, uma asfixia mecânica mesmo. Naquela hora em que você encontrou, Leandro, você tinha certeza que ali não foi... Ele não caiu? Certeza, desde o começo. Desde quando a gente começou a procurar ele na segunda-feira à noite, tinha acabado as buscas, né, dos bombeiros, a gente já sabia que isso não foi um afogamento. Porque a gente convive nessa represa, né? Então a gente já conhece os locais. E da onde ele caiu, infelizmente não tem como.
improvável isso. A gente está aqui na represa Billings com o Adriano Freires e o Leandro Viveiros. Só para você ter uma ideia, o local onde ele teria caído, o Ferrugem, tem mais ou menos 18 metros de profundidade. Onde ele foi encontrado tem cerca de 12 metros de profundidade. O que os meninos dizem aqui? Que o lugar mais fundo que tem da represa Billings tem 25 metros. O Ferrugem, completamente treinado, né, um excelente marinheiro, ele saberia muito bem não só sair dessa situação, mas também pedir ajuda para os vizinhos. Porque ele conhece todo mundo que tem casa aqui às margens da represa. Sim, com certeza. Então tudo aqui beirando a represa, tudo é casa. Tudo é tem alguém encontrar ele, avisar a gente. Então isso aí, parece que foi algo já ali premeditado por eles naquele momento. Ferrugem fazia uma viagem com 2 casais que pediram um passeio para aquela noite. Uma briga teria acontecido. Depois dessas imagens, os 4 tripulantes voltaram sozinhos no barco, dizendo que Ferrugem havia caído depois que a embarcação sofreu um solavanco. Os amigos de Ferrugem, que trabalhavam em um bar às margens da represa, não acreditaram e gravaram esse vídeo. Você que tem mais um entendimento da caminhada que eu percebi aqui, mano. Essas palavras aí é forte. Essa moça dizia que havia caído no mar junto com Ferrugem, mas sequer estava molhada. Os 4 acabaram liberados e o corpo de Ferrugem só foi encontrado 4 dias depois das buscas. Nada vai justificar a morte do Adolfo. Nada vai justificar a morte de um ser humano pela mão de outro. Cerca de 20 dias depois, o laudo apontou: Ferrugem não foi vítima de afogamento, mas sim de violência. A pessoa que caiu com a vítima na água disse que foi por ela auxiliada, o que, em tese, é impossível, tendo em vista que quando ela cai na água, ela já está morta. Os 4 tripulantes acabaram presos por homicídio, mas continuam alegando a mesma versão, de que Ferrugem caiu depois do solavanco, ajudou a socorrer uma das moças que caiu junto com ele, mas acabou se afogando. A investigação, entendam, é técnica. A priori, tratávamos de versões. Agora nós temos provas técnicas que excluem absolutamente um afogamento. Um dos detidos está com o pé machucado, uma lesão compatível com uma briga. Possivelmente, pode sim ter ocorrido ali um conflito físico previamente à situação fim, que foi, no caso, a morte por asfixia. Esse container onde nós estamos agora é como se fosse a sede do Meninos da Billings, que era a ONG do Ferrugem, que vai continuar com seus trabalhos. Então aqui ele usava esse espaço como sede também para guardar as canoas, os botes que ele usava com as crianças. Tem aqui também vários brinquedos. Ele atuava sempre aqui na região da Zona Sul de São Paulo, principalmente perto do Grajaú, em várias escolas. E fazia, dentro da ONG, o projeto Remada na Quebrada. Então, ele trazia os adolescentes para aprenderem a remar na represa Billings. E por que o Ferrugem fez isso? Ele perdeu um filho com 12 anos de idade, que teve um câncer muito severo. Na época, o Ferrugem era professor de história, então ele conhecia muito bem a rotina dos estudantes daqui da Zona Sul de São Paulo. Para ele conseguir se recuperar, o psicológico dele depois da perda do filho, ele veio para a represa. E foi aqui que ele encontrou a calma, a tranquilidade, que ele conseguiu colocar a cabeça dele no lugar para seguir em frente. Foi isso que ele tentou fazer com as crianças e adolescentes da Zona Sul de São Paulo. Esse trabalho, segundo os colegas, vai continuar. A gente não vai deixar a ONG morrer por conta disso, né? Ele ficaria super triste em saber que nós estamos deixando de fazer o que ele tanto gostava e o que ele nos ensinou. Então, em breve, a gente vai retomar as atividades, sim. E a justiça, ela vai ser feita. Não pela minha mão, nem pela mão de ninguém, mas pela polícia. A polícia vai colocar eles, é o que a gente espera, eles atrás das grades. Pagando, sim, pelos que eles fizeram. Sim, todo mundo. Quando a gente faz uma dívida, a gente não tem que pagar? Seja com o banco, seja com o crediário, seja com o que for. Então, do mesmo jeito, eles também têm que pagar.